Olá, meu nome é Erisson Lima, eu sou professor de português e coordenador de projetos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. Organizada, se nós estivéssemos tratando dela na sala de aula de maneira mais direta, poderia levar mais material, enfim, poderia convidar, era uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Era convidar outros pesquisadores para uma aula com vocês, levar pessoas que pesquisam em diferentes áreas do conhecimento para falar dos seus projetos de pesquisa para vocês. Acho que seria bem interessante vocês terem esse contato, né? Nas várias áreas de ciências humanas, sociais, ciências biológicas, enfim, até uma forma de ir auxiliando, ajudando vocês a pensar o que vocês têm em vista enquanto destino profissional, né? Acho que seria bem interessante fazer isso com as turmas de terceiro ano. Infelizmente ainda não foi possível quando nós começamos nossas aulas, e com esse distanciamento também fugiu um pouco do que eu tinha imaginado. Mas eu vou falar com vocês agora, e eu espero a participação de vocês nessa aula, porque já foi avisado no início, eu espero que vocês liguem a câmera de vocês e participem de maneira mais efetiva, porque nós vamos falar de projeto de pesquisa, e eu sei, né, que vocês, a boa parte de vocês já trabalha com projeto de pesquisa, e eu quero fazer de forma bem prática aqui. Eu vou fazer em 2 momentos essa aula, que eu chamei de projeto de pesquisa, definição e estrutura. Então, a gente vai primeiro pensar nas definições de um projeto de pesquisa, né, o que vem à tona na hora de você montar um projeto, e depois eu quero trabalhar as partes específicas de um projeto com vocês, e aí avançar para essa parte mais prática, que é discutir um tema específico, que aí vocês vão participar, vocês vão me dar a direção, vocês vão me dar um tema de pesquisa, e a gente vai aqui juntos e pensando esse nosso tema como se nós estivéssemos, de fato, montando um projeto de pesquisa, certo? Porque não tem como você aprender a fazer um projeto de pesquisa se não pensando e executando esse projeto. Eu já vi que o professor Eris começou a gravar a aula, então eu conto com vocês nesse sentido, de vocês participarem comigo aí mais efetivamente na confecção de um projeto de pesquisa. Pode ser assim? Tudo certo aí para vocês? Deixa eu olhar aqui quem já ligou a câmera, quem está com cara de sono, quem não vai se ausentar. Então, liguem aí a câmera de vocês só para me dar um retorno mais imediato. E aí liguem também o microfone quando vocês forem falar. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Juan. Quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer de maneira mais direta. Olha, o Gustavo, assim como eu, já está tomando o cafezinho dele aí também. Porque a gente só vive depois do primeiro gole de café. Luiz Felipe já está ligado aí. Patrick, olha, somos 15 pessoas. Vamos lá, meninos e meninas, liguem a câmera de vocês. Pode ser assim, quando vocês tiverem uma dúvida, Thaís Batista, ô Thaís, manda um pouco desse pão aí para mim, que parece gostoso. Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quando não entenderem aquilo que eu estou falando, tá? Vocês
Vocês, por gentileza, façam a pergunta de vocês. Vocês têm perguntas excelentes, assim, é interessante quando terminam alguma aula, às vezes a minha própria aula, ou às vezes a aula de algum colega que eu participo, aconteceu isso ontem na aula do professor Evanilson, a pessoa manda a pergunta depois no privado. E são perguntas assim que às vezes poderia mudar o rumo da aula, poderia mudar aquilo que a gente está discutindo, assim, de tão interessante que é a questão. Então façam essas perguntas, não tenham, vocês sabem que vocês têm essa liberdade, não tenham essa timidez, né? Sejam mais desprendidos, assim, perguntem, porque as perguntas de vocês colaboram bastante nas aulas. Pode É ser? porque essa vergonha, professor, é a vergonha do outro, né? Não é nem, É, não é nem do professor. às vezes a timidez, a vergonha de fazer uma pergunta e passar por bobo, né? E não, as perguntas de vocês são super interessantes. E ainda que fosse uma pergunta boba é sempre uma pergunta. E é a tua pergunta, é a tua dúvida, entendeu? É óbvio que ninguém vai ficar aqui fazendo chacota com a tua dúvida, com a tua pergunta. Então, assim, não tenham medo de se expor nesse sentido. Façam o questionamento de vocês. Olha, a Thaís Matsu já ligou também, o Juan está com a câmera ligada. Beleza, vocês estão aí ligados, estão participando. Então, façam tenham essa participação também de maneira mais efetiva, porque eu vou precisar de vocês. Vocês não sabem a angústia de um professor passar 20, 30 minutos, uma hora falando sozinho. Então, vocês façam as perguntas de vocês, coloquem as dúvidas de vocês, principalmente assim, de maneira remota, fica muito ruim a gente não ter esse retorno de vocês. Então, vamos lá. Nossa aula aqui é sobre pesquisa, especificamente sobre um projeto de pesquisa, o que é um projeto de pesquisa, quais são as partes, né? Qual é a estrutura básica de um projeto de pesquisa. E aí, depois, no final, de maneira mais efetiva, eu quero essa participação de vocês para a gente pensar um tema e eu ir mostrando, assim, de forma mais prática para vocês, como é que a gente pensa de maneira concreta um projeto. Eu vou falar aqui, algumas vezes também, do meu próprio projeto de pesquisa, que eu acho que é uma forma também de demonstrar para vocês, de maneira mais prática, como que eu penso e como que, metodologicamente, a gente pode pensar e executar um projeto. Vocês sabem, eu estou no meio da execução de um projeto de pesquisa, além das aulas, eu também pesquiso, eu me desdobro para dar conta do meu projeto de pesquisa de doutorado, e aí essa aula também é um pouco a oportunidade que eu tenho de estar pensando o meu projeto aqui e não abandonar o meu projeto assim tanto, né? Eu já tenho ficado distante dele por mais tempo que eu gostaria. Eu preferia, obviamente, né? Eu adoro dar aula, mas assim, eu tenho que me desdobrar ainda a aula e pesquisar, né? Eu estou vinculado aí a um projeto de pós-graduação que eu tenho que dar conta desse meu projeto e executar em 4 anos. Eu já estou no 2º ano e estou vendo que estou ficando atrasado na minha pesquisa. Mas, enfim, a aula aqui não é para eu chorar minhas pitangas, é só para dizer que eu também, né, assim, na simultaneidade das coisas, eu dou aula e pesquiso também. Então, eu vou falar um pouco do meu projeto de pesquisa para vocês também, cumprindo 2 funções, né? Uma, eu estou pensando no meu projeto e outra, eu estou ajudando vocês a entender como é que funciona um projeto de pesquisa na prática, inclusive com seus dilemas, né? De uma pesquisa. Um projeto de pesquisa de doutorado, a gente tem 4 anos para executar, né? Eu estou dizendo aí para vocês que eu entrei já no 2º ano, já estamos indo para o final do 2º ano, eu iniciei ano passado esse projeto, então, ano passado, esse ano, estou no 2º ano, né? Daqui a pouco eu tenho que qualificar, né? como primeiro pré-requisito na obtenção do título. Mas vamos lá.
Eu gosto da ideia, primeira parte da aula, o que é um projeto de pesquisa? Eu gosto da ideia, assim como o professor José da Assunção Barros, que é um historiador que trabalha com metodologia da pesquisa e que é meu orientador no doutorado, ele tem um livro sobre pesquisa, especificamente em história, em que ele traça uma metáfora, ele estabelece uma metáfora para a gente pensar o que é um projeto de pesquisa. Ele diz que o projeto de pesquisa é como um projeto de viagem. Ele pede que você imagine o seguinte: você vai fazer uma pesquisa, é como você estivesse se programando para fazer uma viagem. Óbvio, existe uma diferença imensa entre a programação da viagem e a viagem em si, né? A mesma coisa é o projeto de pesquisa. Existe uma diferença entre o projeto e a pesquisa que você vai realizar. Mas ninguém sai para uma viagem. Imagina você se programa aí para ir para os Estados Unidos, né? Você se programa aí para ir lá, vamos ficar aqui na América mesmo, para ir lá na Argentina ou lá no Chile. Você precisa fazer uma programação, né? Não é a mesma coisa de você ir ali passar um fim de semana em Presidente Figueiredo, o que já exigiria uma programação também, né? O que já exigiria, de certo modo, que você se organizasse. Mas imagina que você quer fazer uma viagem, um intercâmbio para um outro país. Isso precisa de organização, precisa de economia, né? Economia de tempo e de dinheiro. Ou seja, precisa uma série de planejamentos para você fazer e realizar essa sua viagem. Você vai se programar, você vai colocar ali no papel, né, ou no Excel, seja lá onde for, o passo a passo daquilo que é necessário para você fazer essa sua viagem, né? E aí você vai ver custos, você vai ver local, se você vai para um outro país, você tem que minimamente dominar o idioma desse outro país, né? Você tem que ver o passaporte, você tem que ter o visto. Se for para os Estados Unidos ou para a Alemanha, agora está fechado, né? Não dá para ir por conta do Covid. Aliás, não dá para ir para lugar nenhum, né? Por causa do Covid. Mas vamos imaginar uma viagem em outro momento. Você precisa de tudo isso, né? De recursos, de visto, de passaporte, de lugar onde você vai ficar nesse outro país. Você tem que ter algum contato, você tem que justificar para o governo desse outro país por que você vai passar esse tempo, se você vai a passeio, né, a turismo, se você vai a trabalho, se você vai a estudo. Enfim, você tem que prever todas essas situações antes de você fazer a sua viagem, antes de você, de fato, sair para a sua empreitada. O projeto de pesquisa, ele tem basicamente essa mesma finalidade. O projeto de pesquisa, você vai colocar no papel, né, passo a passo, aquilo que você quer fazer na sua pesquisa. Deixa eu ir olhando aqui os comentários, tem 2 comentários. Professora Vanilza, Vanilza Bastos é a professora Vanilza de Artes. Me ajuda aí, Erison, aí identificando. Sim, professora, bom dia, bem-vinda. Bem-vinda à aula. Então, um projeto de pesquisa, ele é essa pré-pesquisa, né? Ele é essa etapa anterior da pesquisa que você vai, como o próprio nome já diz, né? Você vai planejar, você vai organizar de maneira sistemática, de maneira metodológica, aquilo que você pretende realizar em termos de pesquisa. Então, muita gente acha, e muita gente, que eu digo assim, gente com experiência já de pesquisa, inclusive, acha que o projeto ele não é tão importante, que ele não é tão relevante, né, que o importante é o resultado da pesquisa. Não existe pesquisa e não existe resultado de pesquisa se você não sabe exatamente o passo a passo de uma pesquisa. Tem uma frase do livro Alice no País das Maravilhas que é fantástica, em que o autor diz assim:
em um dos diálogos da Alice com o coelho pergunta para Alice: para onde você quer ir? Não sei se vocês já leram esse livro, né? Alice no País das Maravilhas. A Alice pede uma informação para o coelho e o coelho responde com uma pergunta, né? Para onde você quer ir? E aí ele completa, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa resposta é sensacional, né? Porque se você não sabe o que você quer, você pode ir para qualquer lugar. E o projeto de pesquisa, ele serve exatamente para você definir para onde você quer ir na pesquisa, o que você quer com aquela pesquisa. E aí, o tempo todo, durante a pesquisa, você vai voltar para o seu projeto. Então, o projeto de pesquisa, assim, de maneira mais direta, ele é um guia para a sua viagem, de viagem aí entre aspas, né? Ele é um guia para a sua viagem durante a pesquisa. Por quê? Ele pode mudar ao longo do caminho, óbvio, pode, né? A sua hipótese inicial de trabalho pode mudar, os seus objetivos podem mudar, mas você precisa ter uma base do que você quer fazer antes de fazer. Deixa eu só localizar aqui rápido. Aqui, encontrei. Isso aqui, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma dissertação de mestrado. Né? É a minha dissertação de mestrado. Eu escrevi um projeto que ele tem mais ou menos uns 4 anos de antecedência antes de executar a própria pesquisa, antes de executar o próprio texto. Eu trabalhei com iniciação científica na graduação sobre esse tema, que é a legislação indigenista na Amazônia. Escrevi uma monografia e depois um projeto de pesquisa para o mestrado. Percebe que tem todo um trabalho anterior, existe toda uma leitura anterior antes de eu ter montado o projeto em si. E quando eu montei o projeto de mestrado, ao longo da pesquisa, ele ainda foi mudando, ele ainda foi variando. Por quê? A leitura dos textos que eu fiz, a leitura das fontes que eu fiz, foram me levando por outros caminhos. Mas eu tinha um projeto que norteava a pesquisa anteriormente, né? Eu tinha algo que me mostrava ali o caminho. Eu vou usar uma outra metáfora aqui para não ficar só na metáfora do projeto de viagem do professor da Assunção. O projeto de pesquisa é como o seu mapa do tesouro. Né? Você tem um mapa do tesouro e você vai atrás desse tesouro. Vamos dizer que o tesouro aí seja o resultado da sua pesquisa, né? Seja o seu achado. Eu não gosto muito dessa ideia de achado em ciência, porque é sempre construído conhecimento, né? Nunca é um achado. Mas vamos imaginar que o projeto de pesquisa é como o seu mapa. Você não tem como chegar no resultado da pesquisa, você não tem como chegar no seu tesouro se você não tem um guia, se você não tem um mapa que vá lhe orientando. O projeto de pesquisa é isso, ele é o seu norte, ele é a sua bússola, ele é o seu mapa, ele é o instrumento fundamental que vai lhe ajudar nesse caminho, nesse percurso da pesquisa. Eu acredito que isso é muito claro para todo mundo, né? Eu acredito que, principalmente para quem já executou alguma pesquisa, mesmo que tenha sido participando de um projeto de pesquisa com professor, você já deve ter visto na prática como que um projeto funciona e qual a função dele numa pesquisa, né? Qual a importância dele. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, no fundo, é apenas dizer de uma maneira metafórica aqui aquilo que vocês já viram em alguns casos na prática. Vamos lá, sinalizem aí para mim vocês. Quem já trabalhou com projeto de pesquisa, eu já fiz essa pergunta antes em algumas outras turmas e acredito que até mesmo para vocês. Me digam aí, entre vocês aí, quem já trabalhou com alguma pesquisa, com algum projeto de pesquisa, PCE, enfim, algum projeto de pesquisa na escola? Só para eu já ir reconhecendo também. Vale, portfólio vale, Bianca. Pesquisou?
fez um projeto de pesquisa, apresentou um resultado, apresentou ali um produto final, é pesquisa. Qual era a Bianca também? Desculpa, Bianca não, a Thaís Matsui, que fez uma pesquisa com a professora Bianca. Thaís Batista, Thaís Matsui, Bianca, quem mais? Só essas três? Bianca, você que falou primeiro, qual era o teu tema aí do portfólio? Pode ligar o microfone e falar mesmo. O tema era... Eu acho que me esqueci, cara. Era sobre ano passado, né, que a gente fez. Mas no meu primeiro ano eu também fiz um portfólio e ele foi sobre a Grécia e tal, sobre os deuses. Isso. Aí a gente teve que fazer uma pesquisa e tal. O que vocês tinham que apresentar o portfólio como produto final, é isso? Sim. Isso era para alguma disciplina específica? Era algum trabalho de aula? O que era? Era alguém pode me ajudar aí que eu me esqueci qual é o nome? É Literarte, eu acho. Para o Literarte. Não era pro É interdisciplinar. Projeto para todas as matérias do Literarte. Literarte. Envolvia o quê? Literatura, história? Envolvia literatura, história, matemática, química, todas as matérias da escola. Talvez só não redação, mas envolvia todos. Mas vocês chegaram a escrever um projeto de pesquisa ou vocês só tinham o tema e foram montar o trabalho? A gente tinha o esqueleto, né? Aí a gente foi pela orientação da professora. E a gente foi, como a gente era novo, né? Pelo menos cheguei no primeiro ano, eu era nova. Eu não sabia nem o que era portfólio, então foi meio difícil. Mas ela ajudou bastante a gente. E foi pelo esqueleto que ela passou. Aí todo mundo foi montando. Aí foi do primeiro e do segundo ano a mesma coisa. Foi portfólio e coding no segundo ano. Beleza, o Gustavo saiu da reunião. Bianca, assim, tem trabalhos na escola que não precisa ter um projeto de pesquisa, né? Óbvio, você vai apresentar um seminário numa disciplina, você não tem um projeto. Por quê? Vamos lá agora. O projeto de pesquisa ele serve, geralmente ele é utilizado em projetos mais extensos, né? Projetos onde você vai, no final da atividade, ter que apresentar um trabalho seu, um resultado de pesquisa que é seu, né? Trabalhos na escola geralmente não tem um projeto de pesquisa, né? Embora envolva um tipo de pesquisa, né? Portfólio, seminários, né? Feira de ciências, geralmente você não tem um projeto, você tem isso que tu chamou de esqueleto, né? Você tem ali um esquema, né, do que você precisa apresentar para os professores, e aí você vai produzir um resultado, produzir ali uma atividade. Mas é uma pesquisa. Essa pesquisa, Bianca, geralmente a gente chama de pesquisa exploratória, né? É quando você vai ter uma primeira aproximação com o tema, né? Você tem uma pesquisa exploratória, isso eu falei para o segundo ano, era a aula deles de metodologia. Você tem pesquisa exploratória, você tem pesquisa descritiva e você tem pesquisa explicativa. Geralmente, trabalhos de escola, a gente coloca como uma pesquisa exploratória, porque a gente passa um tema para o aluno, né, às vezes até dá alguma orientação de leitura, algum material, mas ele vai ter uma aproximação com o tema, ele vai explorar aquele tema, né? Ele não vai produzir um texto, ele não vai produzir um resultado de pesquisa ali de maneira autoral, né? O projeto de pesquisa, geralmente, ele é executado no âmbito de trabalhos em que você precisa escrever um trabalho autoral, né? Uma monografia, um PIBIC, ou, no caso, na escola, o PCE, né? Aí, geralmente, é o professor que escreve o projeto, às vezes com a ajuda dos alunos também, mas, geralmente, os alunos na escola já entram nessa fase de execução, e aí perde
momento anterior, que é a feitura do projeto. Mas eu vi mais duas pessoas aqui se colocando, a Thaís Batista e a Thaís Matsui. Thaís Matsui, qual foi o projeto com a professora Bianca? Não, professor, é o mesmo da Bianca. Ah, é o mesmo? A Batista Sim. também? Sim, a gente trabalhava junto. Professor. Bom dia. Bom dia, Thaís. Também é a mesma coisa, a gente trabalhava, né, nos eventos que é o Literarte e o Festival. E aí, só ano passado, porque a professora Bianca estava grávida, eu acho que era ano passado, aí a gente fez o folder, mas o intuito do projeto, na verdade, era como a gente aprender a pesquisar, né? Era sobre isso, ela sempre era incisiva nisso, assim, a gente aprender a pesquisar, que a gente era aluno de segundo ano e a gente não sabia pesquisar. Com tudo na mão, a gente não sabia, era mais ou menos isso. Aí, como a Thaís falou, ela conduzia a gente, e aí era para esses dois eventos que pegavam todas as matérias. Ótimo, ótimo. Beleza. Então, vocês basicamente estavam executando algo junto com a professora, né? Mas alguém já parou para pensar ou já parou para escrever um projeto de pesquisa? Vocês já tiveram algum trabalho assim que vocês sentaram junto com o professor ou professora para escrever o projeto, ou vocês já sempre entraram na jogada quando já estava sendo executado? É uma pergunta. Vocês já escreveram um projeto de pesquisa ou vocês só participaram da execução de um? Eu nunca. Não que eu lembre. Acho que só isso. Porque até então a gente era do fundamental, né? E a gente era aquela coisa mais básica. Quando a gente chegou no primeiro ano, já foi todos esses eventos e foi desse jeito que a gente foi acostumado. Eu, pelo menos, nunca. Beleza. O chanceler, a simulação de um. Como assim, Juan? Explica aí para mim, só para me situar. Juan? Eu vou falar por O áudio. projeto. Vou falar por áudio fica melhor, eu acho. Só que é porque o chanceler ele é um projeto de relações internacionais, né? Internacionais engloba, é a prática da globalização de forma bruta, digamos assim, né? E, bem, nesse projeto, a gente, como membro de chanceler, representante de chanceler, representante da ONU, a gente tem que trazer desenvolturas para cada temática, tipo de biológicas, econômicas, tudo que abrange, que aflige cada país, cada território. A gente tem que desenvolver nossa tese de pesquisa e tudo mais, apresentar lá para cada país, como forma de melhora, como forma de crítica, como forma de pode ser que já existam essas formas de crítica, esses projetos para incentivar a melhora, seja qual for o enfermo do país, né? Só que é uma simulação, né? É uma simulação de projeto internacional, mas sendo simulação ou não, a gente quebra muita cabeça por causa disso, porque tem que fomentar uma tese que seja persuasiva, né? Que seja clara, porque qualquer coisa a gente tenta distorcer e tudo mais. E a gente, apesar de ser uma simulação, a gente forma assim, um pequeno trabalho de pesquisa aprofundado, né? Ok, Juan, entendi. O Juan usou aí ao longo da fala dele algumas terminologias que são muito próprias da metodologia das ciências, ou metodologia da pesquisa científica. Levaria uma outra aula para isso, mas assim, existem alguns termos que a gente usa, e às vezes usa de maneira despretensiosa mesmo, assim, sem estar se apegando ao rigor das palavras, mas que numa pesquisa elas fazem toda a diferença. Por exemplo, assim, só para explicar o que eu estou dizendo. Os trabalhos científicos, eles têm uma estrutura e eles têm um formato. Então, por exemplo, o Juan ele falou em tese aí. A tese ela é um tipo de trabalho acadêmico, né? Geralmente, quando você está num debate, você não está discutindo uma tese. A gente fala assim, né? A gente usa essa expressão.
Geralmente, quando você está num grupo de debates, do que eu sei, o projeto Chanceler trabalha muito com isso, né? Você está trabalhando com hipóteses. Então, veja bem, Juan, existe método, existe hipóteses, existe aquilo que tu chamou que é a tese. Uma tese, ele é um trabalho acadêmico. Geralmente a gente chama de tese o ponto de vista que a gente está defendendo, né? Por isso que tu usou a palavra nesse sentido. Mas, a rigor, uma tese ele é um trabalho acadêmico, escrito por quem está defendendo um doutorado. Então, assim, quando você termina a graduação, você escreve um TCC ou uma monografia, trabalho de conclusão de curso. É um tipo de trabalho acadêmico. Quando você escreve um mestrado, um trabalho de mestrado, você escreve uma dissertação. Quando você defende o doutorado, você escreve uma tese. Qual é a diferença de um e de outro? Geralmente, um TCC é exatamente isso. Pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser um relatório, pode ser um memorial, né? É só para você encerrar sua graduação e você apresentar algum resultado. Às vezes tem banca avaliadora, às vezes não. Uma dissertação, você trabalha um tema de pesquisa específico, né? Mas você não defende uma tese. Uma tese, ele é um trabalho inédito na ciência. Geralmente, a tese se diferencia dos outros tipos de trabalho por esse componente. Ela geralmente traz um tema ou uma forma de abordar aquele tema que é inédito, né? Aí, o tal do doutor é essa pessoa que defendeu um trabalho inédito no campo da ciência que ele estuda, né? O doutor em química, o doutor em biologia, o doutor em física, foi essa pessoa que apresentou um trabalho, resultado de uma pesquisa, né, inédito. Então, assim, aproveitando que a professora Alexandra está aqui conosco também, o doutor não é pronome de tratamento, né? Não é que às vezes a gente usa, né? Para o delegado, para o médico. O doutor é um título acadêmico, né? Ou seja, é o título de alguém que defendeu uma tese de doutorado. Mas vamos lá. Pelo que eu já entendi, boa parte de vocês nunca escreveu um. Oi, pode falar. Só uma dúvida. A gente participou no primeiro ano, a professora Alexandra fez era um debate. Era um debate. E aí, sei lá, simulação de debate, não sei dizer. E aí a gente tinha que pesquisar. Debate regrado, Thaís. Debate regrado. Esse mesmo. E aí a gente tinha que pesquisar e a gente sendo a favor ou contra, e a gente defendia aquele ponto de vista. E aí a gente precisava pesquisar antes disso para a gente entender o que a gente estava falando. Isso também pode ser considerado esses métodos aí que o senhor está falando, ou isso só funciona para trabalhos, enfim, não sei o quê. Ou não, nada a ver. Tá, eu entendi tua pergunta, Thaís. Deixa eu só pedir aqui o auxílio da professora para ela me explicar melhor como é que funcionava. Aí eu te respondo. Professora Alexandra. Oi, bom dia. Bom dia, professora. Diga, Melô. Como é que funcionava esse projeto, esse trabalho? Funciona assim, a turma ela é orientada a pesquisar sobre temas diversos a partir de um sorteio desses temas. Temas polêmicos, cabíveis de debate e cabíveis de mais de um ponto de vista, seja ele favorável ou não favorável a esse tema. Por exemplo, a legalização do aborto no Brasil. Tem gente que é a favor por determinadas circunstâncias, determinados argumentos, comprovados cientificamente. E outros são contra da mesma maneira, por determinados pontos de vista, argumentos, e também por comprovações científicas que dizem, ou por questões religiosas, ou por ética, enfim, ciências comprovando que não deve legalizar o aborto. Ciências sociais eu me refiro, que comprova, enfim. Então, os alunos, eles eram sorteados. Não era questão de
questão do ponto de vista pessoal, né? Eles eram obrigados a pesquisar de acordo com o sorteio. De repente, o Juan pegou a favor e a Thaís contra. Então, eles iam pesquisar dentro dessa perspectiva, do contra ou a favor à legalização do aborto no Brasil. Então, eles tinham que pesquisar diversas fontes que ajudassem a eles a definir esse ponto de vista e selecionar esses argumentos, os melhores argumentos possíveis, porque eles seriam avaliados a partir desses argumentos, e os melhores argumentos é que fariam com que eles ganhassem a disputa, né, do debate. Então, no decorrer do debate, eram feitas perguntas, né, eles tinham que responder essas perguntas, eles tinham que comprovar a tese deles por meio da pesquisa que eles fizeram. A pesquisa servia também como avaliação, né? Eles tinham que entregar uma pesquisa por escrito para eu ver a fonte, para eu ver se os argumentos eram realmente válidos. E também os argumentos, a partir da pesquisa, eu ia ver se eles aplicaram esses argumentos na hora do debate. E aí funcionava dessa maneira. Ainda funciona, porque eu faço todos os anos, com os primeiros anos. E olha, eu já quero assistir quando tiver uma próxima edição. Com certeza. Já quero assistir para ver como é que esses meninos e meninas argumentam aí, né? Porque alguns choram. Sério? Sim. Ano passado teve vários alunos chorando, querendo desmaiar. Mas faz parte. Mas de nervoso ou é de emoção? De nervoso. Mas faz parte. Mas tem outros não, que levam super na boa, né? Eu pensei que era de emoção, sim. Não, é de nervoso mesmo. Porque é isso, né, que a professora está falando, assim, quando você tem que argumentar sobre um tema, né, você não vai defender uma opinião, uma convicção pessoal, né, você precisa levantar argumentos, né, que substanciem a sua fala, a sua defesa de ponto de vista ali, né? E um trabalho acadêmico, ele é isso, né? Claro, você vai trabalhar com um tema que você gosta. Nesse caso, por exemplo, você vai desenvolver um projeto de pesquisa, evidentemente você vai montar um projeto de pesquisa sobre algo que você gosta, né? Sobre algo que você quer trabalhar. Né? Na universidade, funciona mais ou menos assim. Você vai trabalhar, geralmente a iniciação na pesquisa na universidade são os chamados PIBICs, né, os Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação Científica. O professor já tem um projeto e aí ele seleciona ali 2, 3 alunos para trabalhar com ele. Então, mesmo na graduação, às vezes a gente não adquire muito a prática de montar um projeto de pesquisa, ou mesmo de participar da feitura de um projeto de pesquisa, mas você vai trabalhar numa pesquisa, e ali, óbvio, você vai, claro, com afinidade com o professor ou professora, ou com o tema que ele trabalha, né? Você vai ali desenvolver esse tema, mas geralmente quando você vai fazer uma monografia ou, né, um trabalho mais adiante já na formação acadêmica, claro que você seleciona o seu tema de pesquisa, e aí você vai montar o seu projeto de pesquisa a partir daquilo que você mais se identifica. Digo para vocês, de experiência própria, né? Você não consegue pesquisar sobre um tema por mais de 1 ano, 2 anos, se você não gosta daquele tema, porque a pesquisa ela é cansativa. São horas de dedicação, são horas de leitura, são horas de prática, de anotações. Né? No caso, por exemplo, os historiadores precisam ir para arquivo, precisam, às vezes, ler documento histórico que já está no arquivo público consumido pelas traças. Você tem que ter gosto pela pesquisa. Né? Você tem que ter, além de faro de pesquisador, você tem que ter gosto por pesquisar. Claro, um biólogo ou um outro tipo de pesquisador, ele tem seu espaço, tem um laboratório, né? tem outra estrutura. Né? Cada pesquisa tem suas especificidades, mas uma coisa é certa, você precisa gostar do tema que você estuda, que você pesquisa, e você precisa ter disposição, né? Porque pesquisar é cansativo, pesquisar exige dedicação. Ou, como muitas vezes algumas pessoas dizem assim, né? Pesquisar exige bunda na cadeira.
né? E se você não tem paciência, se você não gosta do tema, se você não vê objetivo naquilo que você está fazendo, você vai desistir da pesquisa muito rápido. Então, acredito que assim está bem demonstrado, né, a importância de um projeto de pesquisa no início da pesquisa e qual a função de um projeto. Então, vamos lá para um segundo momento, que é assim, o passo a passo de como montar um projeto de pesquisa. E aí, talvez vocês entrem assim, e se interesse mais para vocês, porque em algum momento vocês vão precisar, espero eu, montar um projeto de pesquisa. Primeira coisa que você precisa ter, né, evidentemente, eu estava falando disso agora, é um tema de pesquisa. Você precisa ter um tema de pesquisa. Na escola, os professores dão um tema, né? Mas quando você vai fazer uma pesquisa, desenvolver o seu tema de pesquisa. E aí o tema, gente, ele é só o primeiro passo. Ele é só o momento inicial. Você vai encontrar, depois do tema, um problema de pesquisa. Por exemplo, agora eu vou citar o meu projeto aqui de maneira mais específica. Não é por vaidade, não. É porque eu tenho que estar o tempo todo pensando nele, como eu disse lá no começo. Eu tinha um tema de pesquisa. Vocês sabem, eu sou formado em História. Quando eu tive que montar o meu projeto de pesquisa, a primeira coisa que me interessava, dentro de tudo que a História estuda, era a historiografia, que é um negócio assim, é como que os historiadores escrevem história, né? A professora Alexandra sabe melhor do que eu disso, assim, tem a literatura e tem a teoria literária, né? Que são aquelas pessoas que se encarregam de pensar, né, os fundamentos da literatura, o modo de fazer literatura, Estou certo aí, professor, até aí? Assim, um teórico da literatura é alguém que vai refletir sobre os modos de produção da literatura. Exatamente. Quem trabalha com historiografia na história, ele vai pensar como que os historiadores produzem o conhecimento histórico. De tudo que a história ensina, isso é o que mais eu gosto, assim, historiografia, metodologia da história, teoria da história. Essas áreas, assim, da história brilham meus olhos, né? Gosto de outros temas, claro, assim, gosto de estudar temas específicos, né? Iluminismo, Revolução Francesa, Brasil Império, os temas específicos da história eu também gosto, mas eu gosto de pensar assim, como que o conhecimento histórico é produzido. Então, eu tinha essa área, né, de atuação. Dentro da historiografia, eu gosto da historiografia alemã, né? Eu poderia gostar de qualquer outra, da historiografia brasileira, que é muito boa, poderia gostar da historiografia francesa, da historiografia inglesa, da historiografia americana, só que eu não daria conta de estudar tudo isso. Percebe que entra aí em cena uma coisa chamada delimitação. Então, eu sei a área que eu gosto, né? Na verdade, já é uma sub-área, porque a grande área é a ciências humanas, história. Dentro da história, eu gosto de historiografia. Dentro da historiografia, eu gosto de historiografia alemã. Então, eu vou delimitando o meu tema de pesquisa. Mas ainda está muito vasto, ainda está muito amplo. Eu preciso delimitar melhor. Então, eu não vou estudar toda a historiografia alemã. Eu vou estudar alguns autores. Dentro desses autores, o que eu mais gosto são os historiadores alemães do século XIX. Percebe como eu vou delimitando meu tema de pesquisa? Até aí eu estou no tema de pesquisa. Aí, lá pelas tantas, você vai lendo, você vai estudando, você vai se aproximando mais do seu tema. Primeira fase da pesquisa, você vai para uma pesquisa exploratória. Você vai ler autores que falam, no meu caso eu, né, fui ler autores que falam da historiografia alemã do século XIX, fui reconhecer os autores que escrevem, né, nesse período. Cheguei num nome,
cheguei em um historiador que me interessava mais. Johann Gustav Droysen. Esse cidadão me chamou a atenção. Selecionei ele para estudar. Portanto, eu vou estudar a historiografia produzida por Droysen na Alemanha do século XIX. Está aí o meu tema de pesquisa. O que eu quero com essa pesquisa? Qual é a pergunta que substancia essa minha pesquisa? Aí eu saio do tema e entro no problema de pesquisa. De que forma Johann Droysen concebe o conhecimento histórico? O que é o conhecimento histórico para Droysen? Aí eu tenho uma pergunta. Aí eu tenho um problema de pesquisa. Fica claro a diferença entre tema e problema? Se ficou claro, eu avanço, né? Para ir parte a parte no projeto. Me digam aí, ficou claro? Tem aqui algumas respostas. Se um pesquisador faz uma mesma pesquisa que outro, mas ambos não sabem um do outro, é considerado plágio? Não, Hugo, não é considerado plágio. Mas eu vou te dar uma resposta mais específica sobre isso depois, tá? Se eu não lembrar, tu me lembra, porque tem uma questão aí. Bianca disse que ficou claro e o Juan também. Então, ponto. Você tem um tema de pesquisa e você tem um problema de pesquisa. Você tem, por exemplo, uma questão no campo da bioquímica. Você quer desenvolver uma vacina, né? Você quer desenvolver uma vacina para uma doença específica, percebe? Você vai desenvolvendo o seu tema, você vai delimitando o seu tema, você vai esmiuçando aquilo que você quer pesquisar, até chegar ali no seu problema de pesquisa. Deixa eu responder logo o Hugo antes que eu esqueça. Hugo, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai montar um projeto de pesquisa é ler sobre quem já estudou aquele tema. Para ficar no meu exemplo mesmo ali do Droysen, eu fui fazer um levantamento de todas as dissertações e teses que já tinham sido escritas, pelo menos aqui no Brasil, sobre o Droysen. Eu cheguei a 2 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. Qual é a minha tarefa? Ler os pesquisadores que já pesquisaram o mesmo tema que eu quero trabalhar, não é? Isso chama-se revisão da bibliografia. Você vai conhecer os autores, as autoras que já trabalharam aquele tema. Por quê? Porque você não vai eternamente ficar inventando a roda, né? Você vai delimitar o seu problema de pesquisa, principalmente se é uma tese de doutorado, você tem que escrever um trabalho inédito, né? Então, você já tem que saber o que já foi dito sobre o seu tema. Ok? Aí, Hugo? Beleza. Então, isso faz parte da construção do projeto, Hugo. Você está pensando o seu projeto de pesquisa, você está delimitando o seu problema de pesquisa e você faz isso lendo outros autores. Ora, se alguém já trabalhou um problema que você queria trabalhar, você até pode trabalhar esse mesmo tema desde que você aborde de uma outra maneira. Desde que você inove, por exemplo, trazendo uma outra leitura. Os autores eles podem discordar entre si, isso não é um problema, né? É assim, inclusive, que a pesquisa avança. Mas você não pode montar um projeto de pesquisa sem conhecer a literatura, ou seja, sem conhecer os autores que já escreveram sobre aquele tema. O primeiro passo é você ir montando aí o seu projeto de pesquisa e conhecendo esses autores. Qual é a estrutura de um projeto de pesquisa? Se vocês puderem anotar isso, né? Anotem, porque não é todo dia que eu vou dizer, não é todo dia que vocês vão encontrar alguém falando disso para vocês. O projeto de pesquisa ele pode variar a forma, né? De universidade para universidade, de escola para escola, enfim.
A FAPEAM, por exemplo, que é onde os professores submetem o PCE, né, que vocês participam na escola, a FAPEAM, ela adota um modelo de projeto de pesquisa. A CAPES, CNPq, outras instituições têm outros modelos de projetos. Mas, geralmente, um projeto de pesquisa ele tem uma estrutura básica. Por exemplo, eu escrevi um primeiro projeto de pesquisa, quando eu estava pensando em fazer o doutorado, eu escrevi um projeto para a UNB, né, Universidade Nacional de Brasília. Lá eles têm uma estrutura de projeto. Depois eu escrevi um outro para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lá eles têm uma outra estrutura de projeto. Mas, geralmente, um projeto ele tem os seguintes componentes. Introdução, né, onde você vai apresentar o seu projeto de pesquisa, o que você quer estudar, né? Você tem, no segundo momento, isso que eu chamei de revisão bibliográfica, que é onde você vai comentar trabalhos de outros autores, onde você vai dizer o que você já leu sobre aquele tema, quem você já leu, como que essa pessoa trabalha aquele tema, você vai fazer uma apresentação básica dos autores, claro, você não vai comentar todo mundo, né, mas pelo menos os autores mais importantes que já estudaram aquele tema, né, na revisão bibliográfica, e aí você coloca os seus objetivos, né? E aí o objetivo é de maneira bem sintetizada mesmo, de forma bem, sendo redundante propositalmente, você vai colocar de maneira bem objetiva aquilo que você pretende encontrar como resultado da sua pesquisa específica. Percebe? Você faz uma apresentação do seu trabalho, você faz uma apresentação da literatura que você leu sobre aquele tema, e aí você diz o que você vai pesquisar de forma objetiva, o que você quer encontrar na sua pesquisa. Esses são os seus objetivos de pesquisa. Num quarto momento, você tem o quadro referencial teórico. Você tem aquilo que a gente chama geralmente de pressupostos metodológicos e teóricos. Aí entra a parte talvez mais complicada para muita gente, onde você vai fundamentar metodologicamente, teoricamente, a sua pesquisa. É onde você vai dizer os pressupostos iniciais da sua pesquisa, as suas hipóteses de pesquisa. Por que que você, de maneira ainda não afirmativa, né, mas de maneira ainda hipotética, por que que você acredita que você vai chegar naqueles resultados de pesquisa? Seguindo que metodologias e que referenciais teóricos, né? Essa é a parte onde você demonstra mais experiência na pesquisa e é onde você demonstra mais leitura acumulada, que é quando você começa a pensar sobre os fundamentos do seu próprio trabalho, os fundamentos científicos do seu trabalho, né? E por isso que isso leva mais um pouquinho de tempo e exige um pouco mais de dificuldade, principalmente de quem está iniciando na pesquisa. Introdução, né, apresentação do trabalho, a revisão bibliográfica, os objetivos, o quadro referencial teórico-metodológico, e depois, alguns projetos de pesquisa, se você está ligado a uma instituição, como uma universidade ou alguma outro tipo de instituição, óbvio, você vai colocar ali o quadro do tempo que você pretende, ou melhor, que você precisa para executar essa pesquisa. Assim, dizendo passo a passo de como vai funcionar a pesquisa e colocando no tempo o cronograma do projeto, o cronograma do trabalho. Depois do cronograma, você apresenta a bibliografia do projeto, ou seja, as suas fontes e os livros, os artigos, as teses que você leu. A última parte é a bibliografia. Alguém está anotando aí? Isso que eu estou dizendo, da estrutura do projeto? Estão anotando?
que aí eu posso repetir e comentar cada um deles. Professor, Vamos lá, vocês sinalizem aí para mim. professor, Ou se alguém tem uma pergunta, pode fazer. Thaís, eu queria. Qual é o nome mesmo antes de bibliografia? É cronograma de trabalho o quê? isso, cronograma de trabalho. Só? Vamos lá, eu vou escrever bem aqui do lado para vocês. Lembrando que essa estrutura ela muda de instituição para instituição. Como é que funciona isso, assim, numa pesquisa acadêmica? Quando você vai submeter, professora Alexandra, que eu sei que futuramente vai estar aí nas suas pesquisas acadêmicas também, retomando, se já não retomou, né? Quando você vai apresentar um projeto de pesquisa, por exemplo, no âmbito do mestrado, do doutorado, a primeira coisa que a universidade faz é lançar um edital. No edital, ela vai falar qual é a estrutura de projeto que ela quer. Então, isso pode variar, mas geralmente aparece assim, ó, apresentação, às vezes vem com introdução, como introdução do projeto. É aquilo que eu disse, você vai apresentar o seu tema, porque a banca que vai avaliar o seu projeto, ela precisa saber o que você quer trabalhar. Depois da apresentação, onde você diz ali aquilo que eu falei para vocês, né? Como que eu cheguei naquele tema, como que eu formulei aquele problema de pesquisa, eu vou apresentar isso para a banca. Depois eu vou fazer a revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? Bibliográfica. É onde eu vou comentar, respondendo aquela pergunta do Hugo, né? É onde eu vou comentar outros trabalhos que já trabalharam, que já pesquisaram sobre aquele meu tema. Eu vou demonstrar que eu conheço meu tema, eu já li sobre o meu tema. E aí eu vou dizer, por exemplo, eu li o professor Arthur Assis, que é um professor lá de Brasília que trabalha com o mesmo tema que eu, né? Eu li o trabalho dele, eu vou dizer como que ele trabalhou. No texto dele, o que foi que ele apresentou. Isso é para dizer depois no que o meu é diferente do dele, né? No que o meu projeto é diferente do dele. Então, eu vou fazer isso com Arthur Assis, eu vou fazer isso com o Júlio Bentivolio, eu vou fazer isso com o José da Assunção Barros. São autores que trabalham o meu tema. Percebe como eu conheço os autores que trabalham com o meu tema? Eu li o trabalho deles, aí eu vou dizer como que eles trabalham e, no final, como que eu vou trabalhar, como que o meu projeto é diferente do deles, como que a minha proposta de trabalho, mesmo dialogando com eles, é diferente do deles. Isso é a revisão bibliográfica. Ponto 3. Objetivos. Eu vou dizer de maneira direta, de maneira, assim, bem clara, o que eu quero encontrar como resultado de pesquisa. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa estrutura. Geralmente, quando você coloca seus objetivos, você usa um verbo na forma... Como é que chama, professora Alexandra? Imperativo? Como é que eu chamo um verbo que começa assim? Analisar, comparar, reconhecer. Como é que eu chamo esses verbos? Verbo no infinitivo. Verbos no infinitivo, perfeito. Geralmente você usa verbos no infinitivo para apresentar seus objetivos de pesquisa. Então, veja só, meu objetivo geral na minha pesquisa: analisar a construção do método histórico de Johann Gustav Droysen, fundado a partir da análise hermenêutica e do historicismo oitocentista, como proposta para uma matriz disciplinar da história enquanto ciência.
Percebe qual é o meu objetivo? Eu quero entender como que o Droysen construiu uma matriz disciplinar para a história. Analisar a construção do método histórico em Droysen. Esse é o meu objetivo geral. Objetivo específico: comparar visões da filosofia da história com concepções teóricas da história. Então, vou comparar o que é filosofia da história e o que é teoria da história. Entender, segundo objetivo específico, entender o uso da hermenêutica na elaboração do método histórico. Essa é a linguagem. Eu estou citando para vocês os meus objetivos para vocês entenderem, assim, na forma, como é que a gente faz, como é que a gente elabora um objetivo de pesquisa, usando aí o verbo sempre no infinitivo. Evidenciar a estreita relação entre formas de exposição do texto historiográfico e as etapas anteriores da construção teórico-metodológica do conhecimento histórico. Enfim, era só para apresentar para vocês assim, o que é o objetivo de pesquisa. Você vai dizer de maneira direta, né, usando esses verbos no infinitivo, o que você quer com a sua pesquisa. Fica claro aí o que é o objetivo? Sim. Quarto ponto. Geralmente, esse quarto ponto, ele pode aparecer na estrutura do projeto que a instituição pedir para você elaborar, ele pode aparecer ou como aquilo que eu chamei de quadro teórico-metodológico, ou às vezes aparece apenas como hipótese. Hipótese ou quadro teórico-metodológico. O que é uma hipótese de pesquisa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é uma hipótese? Naquilo que a professora Alexandra estava falando ainda há pouco, tem uma hipótese. Quando você tem que defender um ponto de vista, quando você tem que defender, vou usar a palavra que vocês gostam, né? Quando você tem que defender uma tese, você vai partir de alguns pressupostos. No caso, se eu sou favorável ao aborto, eu vou trabalhar com essa hipótese. Eu vou levantar argumentos que substanciem o meu ponto de vista. Então, óbvio, eu vou partir do suposto de que os métodos, né, utilizados para pôr fim a uma gravidez são importantes, são relevantes, e aí eu vou levantar, toda a minha pesquisa vai girar em torno disso, né? Eu estou partindo de uma premissa, eu estou partindo de uma hipótese. É isso que norteia a pesquisa. No meu caso aqui, do exemplo que eu estou usando, qual é a hipótese que eu parto? De que Droysen formulou um método de pesquisa próprio para a história, que é diferente da filosofia, que é diferente das ciências da natureza e que encontra uma fundamentação própria para o tipo de trabalho histórico, para o tipo de trabalho que os historiadores realizam. Como que ele fez isso? Usando a hermenêutica como metodologia, partindo de uma concepção teórica que a gente chama de historicismo. Eu reúno todas essas informações e eu formulo a minha hipótese. Então, a hipótese que conduz o meu trabalho é essa, de que o Droysen produziu um método específico para a história no século XIX, no livro Historique, que ele escreveu em 1857. Ali, ele fundou e fundamentou o que a gente chama de método histórico. Percebe? Eu tenho uma hipótese de trabalho. No quadro teórico-metodológico ou no componente hipótese é onde você vai dizer os pressupostos da sua pesquisa. Ficou claro aí esse ponto? Hugo, deixa eu explorar aqui o Hugo. Hugo, ficou claro esse ponto para
ti? Cadê o Hugo? Fugiu da aula. Hugo, liga a tua câmera aí, Hugo. Senão eu vou imaginar que tu não tá mais aí acompanhando. Deixa eu ver quem tá aqui com a câmera ligada para eu É bom pedir perguntar. mesmo. Todo mundo ligar a câmera de vez em quando para a gente ver que está Deixa eu anotar aqui o nome do Hugo, que tá fugindo. Patrick, Hugo, Ana, Heloísa, liga a câmera rapidinho. Raquel Barra, Rausiane, Diego. Bora lá ligar a câmera, gente. Thaís Matsui, você que está aí com a câmera ligada, não se assuste, calma. Ficou claro o que é uma hipótese, Thaís? Sim, professor, ficou. Vou dar um tema mais cotidiano aqui para vocês. O professor Alexandre o professor Érison ainda agora falou o seguinte, assim, que ele estava preocupado que as pessoas começaram a acreditar que o aumento da temperatura no Amazonas pode estar relacionado com o baixo índice de casos de Covid. Isso é uma hipótese? Isso pode ser considerado uma hipótese? Sim, né? É exatamente isso que é uma hipótese. Agora, quando eu vou pesquisar, quando eu vou executar a pesquisa, eu vou observar se a minha hipótese ela está correta ou não. Por isso, um projeto ele é um guia de viagem, né? O guia da viagem não é a mesma coisa que a viagem, ele é um planejamento anterior. Mas é claro que a viagem ela pode ter outros percalços, né? Você vai viajar de carro, você obviamente vai fazer uma revisão do carro. Isso não quer dizer que lá pelas tantas, no meio da estrada, o seu pneu não vai furar. Ou seja, uma hipótese equivocada, ela pode ser um pneu furado na estrada. E aí você vai trocar o seu pneu, ou seja, você vai trocar a sua hipótese. Observem bem o que eu vou dizer agora. Você não muda a realidade para que ela caiba na sua hipótese. Você não muda a realidade para que ela caiba na sua teoria. Você muda a sua teoria de acordo com a realidade. Ou seja, de acordo com os dados que você vai encontrando ao longo da pesquisa. Se eu sou um biólogo, um bioquímico, qualquer pessoa que trabalha com a área da saúde, ou mesmo um médico sanitarista, qualquer coisa assim, e aí eu vou aqui, imagina que eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, né? Da Fundação Oswaldo Cruz aqui em Manaus. E aí eu vou montar um projeto de pesquisa para ver se existe alguma relação entre o clima amazônico e os casos de Covid. E aí eu parto da hipótese de que sim, existe uma relação direta entre os meses do verão e a baixa no número de casos. Eu estou partindo de uma hipótese, mas eu não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou partindo de uma hipótese e o que vai dizer se a minha hipótese é verdadeira ou não são os dados da pesquisa. É aquilo que eu encontrar. Pode ser que na variável de casos eu perceba que, na verdade, os casos já começaram a diminuir antes do verão. Ou que o número de casos, na verdade, aumentou durante o verão, só que aumentou no interior do Amazonas e não aqui em Manaus. Aí eu já tenho uma outra hipótese. Por que que o número de casos está aumentando no interior do Amazonas e está diminuindo em Manaus? Quais são as ações que estão sendo tomadas nesse e nesse outro lugar? Percebe como as hipóteses de pesquisa elas vão mudando durante a pesquisa? Claro, a hipótese de pesquisa ela não é só uma conjectura. Ela é mais do que uma conjectura, né? Ela não é só algo que comece e que eu já sei que vai mudar. Quando eu monto uma hipótese de pesquisa, eu já tenho leituras, eu já tenho dados sobre aquilo,
por isso eu consigo perguntar sobre esses dados e montar a minha hipótese. Mas ela não é uma camisa de força. Ela ainda não é uma verdade estabelecida. Ela vai ser trabalhada ao longo da pesquisa. Ela pode se confirmar ou não. Vamos lá, para superar esse ponto aí. O Juan fez uma pergunta aqui. A teoria do gás metano que puxa aviões para o Triângulo das Bermudas também é uma hipótese, certo? Não sei, Hugo, qual é essa teoria aí? Se é que isso é uma teoria, né? Teoria é uma daquelas palavras do campo metodológico, né, que ela tem uma precisão muito específica. Às vezes a pessoa fala de teoria como uma premissa, né? Teoria é mais do que isso, mas vamos lá. A teoria do gás metano que puxa, existe essa hipótese? Existe essa ideia de que o gás metano puxa aviões para o Triângulo das Bermudas, é isso? Sim, é a mais aceita. Mas isso tem alguma evidência física, por exemplo? Existe alguma relação? Tá, aí é uma outra coisa. Se existe uma aceitação científica, deve existir algum trabalho específico sobre isso. Tu conhece algum? Vamos lá, Juan. Você disse que existe uma aceitação científica de que o gás metano puxa aviões para o Triângulo das Bermudas. Tu consegue citar algum trabalho específico sobre isso, que já tenha demonstrado essa relação? Eu não vi trabalho assim regrado, né? Tipo, escrito mesmo. Eu vi que uma vez, acho que foi no jornal, por exemplo, alguns cientistas estavam procurando entender, né? Porque o Triângulo das Bermudas, ele é uma conspiração até hoje do que acontece, porque aquele voo da Malásia sumiu e foi perto daquele triângulo, né? Tudo mais. E alguns químicos e cientistas falaram que, se for levar para uma parte que, lógico, que é mais racional, né, sem ser algo sobrenatural, algo do tipo, pode ser que o gás metano, por suas propriedades de alta densidade, né, ele puxa assim os seus, como lá é um triângulo, né, e nessa parte assim, nessa parte mais abissal, ele puxa muito com sua densidade, né? Então, pelo menos no jornal eu vi que eles citaram essa parte do gás metano, né? Que pode ser com que seja alto grau de gás metano que puxa as aeronaves tudo lá, e como é muito forte e leva para altitude muito baixa, entendeu? E não tem como achar. Mas isso depois que o avião cai lá, é isso? Depois Sim, que o é porque como é muito alto, por exemplo, as aeronaves pifam, né? Os motores param. E uma vez que alguma aeronave fica lá, ela não consegue mais voltar por conta disso. É como se fosse um, algo que puxa, né? Eu não sei fundamentar muito bem, né? Porque eu vi vagamente, mas é como se fosse algo que prenda lá, né? Porque, como eu disse, é um triângulo, e nesse triângulo é como se fosse uma prisão mesmo que esse gás metano, que, por exemplo, a teoria do gás metano, né? Faz com que não saia de lá e nem seja achado, porque, como eu falei, é abissal, né? São partes abissais do mar. Professor Alexandre ligou o microfone. Liguei porque ele falou isso, eu fui logo pesquisar, né? E vi aqui na revista super interessante essa teoria. Não é uma das mais aceitas, não. São várias, tá? São várias teorias e uma delas é essa, né? Que esse gás metano ele limita a densidade da água, o que faz com que os aviões, os navios, né, afundem. Mas não é algo assim, não é uma unanimidade dos cientistas, não. Também tem outros casos. Exato. Eu iria começar o meu comentário por aí, assim. Para você dizer que algo tem uma aceitação científica,
você precisa ter tido, por isso que eu te perguntei sobre um trabalho, né? Você precisa ter algum trabalho que já tenha sido feito demonstrando essa relação, né? E aí, claro, pode ser que um problema como esse não tenha ainda um consenso, mas para que você diga o tal do cientificamente comprovado é isso, né? Alguém já fez um trabalho, e aí alguém que seja especialista na área, né? Penso eu que algum engenheiro aeronáutico, com físico, com químicos, é que vai poder estabelecer essa relação. Óbvio, né? Eu conheço as histórias em torno do Triângulo de Bermuda, né? Eu não conheço nenhum trabalho que cientificamente tenha demonstrado ainda por que ali existe esse fenômeno. E aí, Juan, a gente não pode ficar no campo como coisas que a Super Interessante traz. Assim, a Super Interessante é uma revista que ela traz curiosidades, né? Às vezes ela até traz dados de pesquisas científicas, mas o próprio nome já está dizendo, né? Ela é uma revista que ela trabalha com essas questões, assim, o que é miraculoso, o que não tem uma explicação ainda, a gente faz uma matéria sobre isso, que é para vender a revista mesmo, né? A gente poderia encontrar algum trabalho sobre isso em alguma revista científica, né? De alguém que tenha estudado e tentado explicar do ponto de vista científico esse fenômeno ali no Triângulo das Bermudas, né? Eu desconheço, né? Pode ser que tenha, pode ser que alguém tenha tentado e ainda não conseguiu explicar, né? Mas enquanto não tivesse um trabalho demonstrando a relação, né? E explicando metodologicamente por que isso acontece e demonstrando, né? A gente vai ter ainda uma certa dificuldade para dizer que cientificamente já está comprovado. Porque esse tipo de ciência, né, elas são ciências experimentais. A física, a química, né, a biologia são fundamentalmente ciências experimentais. Alguém teria que ter feito um trabalho e feito um experimento para demonstrar a relação entre o metano e o índice de acidentes ali no Triângulo das Bermudas. Mas, enfim, isso faz parte da forma como a gente pensa um trabalho científico, né? Por exemplo, quando os bioquímicos dizem que não existe nenhuma relação entre a cura do Covid e hidroxicloroquina, eles estão afirmando isso baseado em evidências científicas, não é? Eles estão demonstrando que os componentes químicos desse remédio não têm nenhum efeito reversivo no quadro da doença. Então, aí você pode dizer, cientificamente não há comprovação, não há nenhum remédio ainda que combata especificamente a Covid. Você pode ter algum remédio que atenue os efeitos dela, assim como lá na gripe espanhola. Não tinha remédio para a gripe espanhola. E por isso que ela matava tanto, né? Eu estou entrando aqui no tema das pandemias, né? Você tinha o quinino, que era um remédio usado contra a malária, contra outras doenças, né? Mas especificamente para gripe espanhola você não tinha. Então, hoje, alguém dizer que esse remédio trata a Covid, ele pode dizer isso, mas sem nenhuma base científica. Comprovadamente ainda está sendo desenvolvido, né? E aí entra o cientificamente comprovado, entra nesse sentido, né? Você vai experimentar um remédio, uma fórmula química ali que haja diretamente naquela doença, aí você vai experimentar isso no vírus, em células infectadas, até chegar na fase de testes em humanos, observar os resultados, os efeitos colaterais, a dosagem adequada, tudo isso, né? Até você chegar e dizer assim, esse remédio aqui serve para combater o Covid. É isso, né? O protocolo científico ele precisa passar por esses procedimentos. Estou falando no caso de ciências experimentais, né? Ciências como a história, a geografia e outros, têm outros procedimentos para comprovar suas hipóteses, né?
Professor? Geralmente, a gente usa um outro protocolo que não dessas ciências. Eu parei... Não, pode falar. Não, que você falou algo muito interessante. Alguém tinha ligado o Foi microfone eu. para falar? Você falou algo muito interessante que Ah, em respeito a isso, né? sim, pode falar. Que foi você se adequa à realidade, as suas ideias, sua dissertação, sua tese, sua pesquisa são adequadas à realidade, na realidade que se adequa ao seu projeto de pesquisa, o seu ideal. E, é engraçado que tem muita gente que se Sim. prende tanto nessa ideia dela mesma, entendeu? Que ela afirma, que ela tenta martelar na cabeça das pessoas uma ideia que muitas vezes é ignorante, né? É idiota, como a gente viu ontem, né? E elas praticamente não ligam Ah, para o que a ciência, para um fato que a ciência diz, né? Que é estudado, que é comprovado, que é experimentado, mas a pessoa vendo aquilo, ela realmente se fecha e ela não aceita um fato científico, né? Que, por exemplo, da cloroquina, ela não, ela sabe que ela não tem efeito reversível, mas, por exemplo, o presidente da República acha que ele se fecha a isso, né? Que existe sim e acabou e é muito triste ter que conviver com isso. essa foi a aula para o primeiro ano do ensino médio, viu, Juan? Assim, a diferença entre os tipos de conhecimento, né? A gente tem diferentes tipos de conhecimento, né? Eles convivem o que a gente chama de realidade, né? Abarca os diferentes tipos de conhecimento. O senso comum, conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, né? Cada um deles tem uma maneira de trabalhar, cada um deles tem seus procedimentos, né? Se você está ouvindo uma pessoa que não é daquela área falar sobre aquilo, né, a primeira coisa é você colocar em xeque o que a pessoa está falando. Ok, ela pode ter lido, ela pode ser uma pessoa instruída, ela pode ter se orientado, ela pode ter lido um texto, né, com alguma relevância sobre aquele tema. É claro, não é só advogados que podem falar de leis, não é só historiadores que podem falar de história, não é só matemático que pode falar de matemática, não é disso que eu estou falando. Mas, se você quer produzir um conhecimento e se você quer ter um parâmetro bem estabelecido para saber se um conhecimento é válido ou não, é óbvio que você vai consultar as pessoas que são especialistas naquela área, né? Eu não vou me consultar com um engenheiro, né? E nem vou contratar um médico para construir uma casa. Cada um na sua área, né? É claro que um médico ele pode dar uma opinião sobre uma casa. É claro que um engenheiro pode, né, ter alguma experiência com alguma doença, mas ele não é o especialista naquela área. Portanto, inclusive isso é crime, né? Previsto em lei. Eu não posso receitar remédio. Isso é exercício ilegal da medicina. Eu não posso dizer para as pessoas tomarem remédio. Aqui no Brasil, a gente tem essa prática da automedicação, né? Mas se você não é especialista, se você não conhece, você não pode indicar remédio para as pessoas. Isso aí é exercício ilegal da medicina. Pois bem, vamos lá. Eu parei nas hipóteses. Depois das hipóteses, né, depois de ter feito a apresentação do seu trabalho, a revisão bibliográfica, de apresentar os objetivos da sua pesquisa, você apresenta o cronograma de atividades. Ponto 5. Cronograma. Por exemplo, se é uma pesquisa de um PCE, o PCE ele tem uma duração de 6 meses, alguns de 1 ano, né? Mas geralmente a FAPEAM coloca 6 meses. Então, você vai montar um cronograma de pesquisa de 6 meses. No primeiro mês, o que você vai fazer? No segundo mês, no terceiro, e assim por diante. Você vai estabelecendo as etapas da pesquisa. No primeiro mês, a gente vai ler mais bibliografia sobre o tema. No segundo mês, a gente vai começar,
depende da natureza da pesquisa, óbvio, né? No segundo mês, você vai trabalhar com o material específico da sua pesquisa. Se é um trabalho de história, leia a documentação. Se é um trabalho de campo, com a biologia, você vai executar a tarefa das atividades de campo, recolher material, você vai organizar esse material, você vai sistematizar o material, você vai analisar o material, até você escrever os resultados da pesquisa. Isso, passo a passo, vai estar colocado no cronograma de atividades. Geralmente, a gente cria uma tabelinha assim, no Word mesmo, e aí você vai colocando, primeiro mês, segundo mês, se é uma pesquisa de 6 meses, de 1 ano, né, você vai distribuindo ao longo do tempo cada etapa da pesquisa. Para que isso? Para você ir visualizando em qual etapa da pesquisa você está, o que falta ser feito, né? Se a pesquisa tomou uma outra direção ao longo da execução, você vai lá e visualiza no cronograma, altera o cronograma, né? Altera o passo da pesquisa, não a data, né? Porque se você tem um relatório para entregar daqui a 1 ano, você tem que entregar esse relatório daqui a 1 ano. Se você está fazendo uma pesquisa de mestrado, você tem 2 anos para entregar, né? Se você tem uma pesquisa de doutorado, você tem 4 anos para entregar. Então, o seu cronograma ele tem que ser rigoroso nesse sentido, de você estabelecer de maneira muito bem colocada cada passo para você não ir se perdendo ao longo da pesquisa. E para você saber em qual fase da pesquisa você está, o que falta ser feito, o que você já fez, quanto tempo você ainda vai demorar para entregar a pesquisa pronto, né? O cronograma da pesquisa serve para isso. Ok aí? Tudo certo aí com o cronograma? Thaís disse que sim, sinalizou ali com a cabeça. Luiz, Felipe, tu aí que está coçando a cabeça. Tá tranquilo o cronograma? Luiz Felipe Alzier. Alzier, tá, professor? Mas não se... Tá, né? Sim. Último ponto, para gente encerrar essa parte aqui. Geralmente, a gente separa em 2. Quem é de história ou quem é de alguma ciência humana ou social, geralmente separa fonte e bibliografia. Porque a bibliografia tem um papel muito importante aí, né? Eu já disse, né? Você não vai partir do zero. Então, o último ponto é você mostrar a fonte que você vai trabalhar. E depois a bibliografia. O que você já leu sobre aquele seu tema, você coloca ali toda a bibliografia referente ao seu projeto de pesquisa. Então, você vai fazer uma listagem em ordem alfabética, né? Os autores que você leu sobre o seu tema. E aí você tem um projeto montado. Apresentação, revisão bibliográfica, objetivos, hipóteses, cronogramas e bibliografia utilizada no projeto. Você pode colocar a bibliografia que você já leu para montar o projeto e a bibliografia que você vai ler para executar a pesquisa. Isso tudo vai estar sob numa mesma estrutura. Essa, gente, é basicamente a estrutura de um projeto de pesquisa, certo? Esses 6 componentes que eu falei para vocês, pode até mudar a ordem, pode mudar o nome, mas basicamente essa é a estrutura de um projeto de pesquisa. Vocês vão encontrar ela em diferentes lugares. Tranquilo até aí? O que era a aula de hoje? O que é um projeto de pesquisa e qual a finalidade dele, né? A definição de um projeto de pesquisa, a estrutura básica de um projeto de pesquisa. E para finalizar, deixa eu pedir de vocês aqui um tema. Me deem, por gentileza, aí qualquer um tema, por favor, na área de história, para facilitar a vida do professor. Me deem um tema, qualquer tema de história que vocês gostem. Raquel está pensando ali.
O professor Alexandre sugeriu um aqui. Ditadura militar. Vocês gostam desse tema? Patrick, gosta do tema, Patrick? Mais ou menos? É bem delicado, Juan? Todo tema de pesquisa em história é delicado, Juan. Todos eles. Posso ficar com esse tema da professora? É que, professor, Bora lá. Oi. é que ditadura militar, eu falei delicado assim, é porque tem gente que nem acredita que foi ditadura, tem gente que diz que é regime, tem gente que diz que é ditadura. Aí, só pelo esse começo já fica meio complicado de debater, porque, né, não sabe se é um, não sabe se é outro. Juan, você conhece algum historiador que diga que não houve ditadura no Brasil? Historiador, não. Tá vendo a importância do especialista? Você não vai perguntar para o seu Zé da esquina o que ele acha sobre a ditadura, se ela foi ou não uma ditadura. Se você vai se consultar, você vai onde? Historiador. Se você tem uma doença, você vai se consultar, você vai com o médico, não é? Se você vai projetar um prédio, você vai com um arquiteto. Se você vai executar obra, você vai com um engenheiro, né? Então, cada um na sua área. Então, vamos lá. O grande problema das pessoas na hora de pesquisar sobre um tema é exatamente isso. Já começa errado, já começa ouvindo quem não tem uma reflexão naquela área, né? Então, claro, se você vai para a internet, você vai ver milhões de falas sobre a ditadura. Isso pode ser fonte de pesquisa, mas isso não pode ser a resposta sobre o tema, não é? A resposta sobre esse tema você vai encontrar com pessoas que estudaram de forma detida aquele tema. Então vamos lá. Agora sim, Juan, não existe consenso entre os historiadores sobre todos os temas da ditadura. Isso aí de fato, né? Mas o consenso existia uma ditadura civil militar no Brasil. Ponto. Você já vai partir de uma hipótese. Isso é uma hipótese, Juan, que já foi confirmada. Percebe? Quando você confirma uma hipótese, você já tem mais uma segurança de parte dela. Mas vamos lá, a ditadura militar é um tema. Que problema vocês acham que poderia ser estudado dentro desse tema? Agora, para a gente sair do tema. Vamos lá, ditadura militar é o tema. Qual é o problema? Eu não vou estudar tudo da ditadura, não é? Eu não vou estudar tudo que aconteceu na ditadura. Eu preciso de ir especificando meu problema. Repressão na imprensa. Agora eu já tenho algo mais específico, né? Repressão na imprensa. A gente pode delimitar mais ainda? Que tipo de imprensa? Jornais, é isso, Juan? Telecomunicações? Tá, mas telecomunicações a gente volta para uma coisa ampla de novo, né? Juan, a hipótese aí é que houve repressão na telecomunicação. Houve essa repressão? Sim ou não? Porque, veja, creio que sim. Tu está partindo aí, isso ainda não é uma hipótese, isso ainda é uma conjectura.
a hipótese, para que eu saia do creio que sim, você já teria que ter lido algum livro, algum trabalho que falasse sobre a repressão nos meios de comunicação televisivos aí. Rádios era o maior meio de comunicação. Eu tô com medo. Não, a gente está pensando o projeto, Juan. A gente está pensando, a gente está saindo do tema para o problema de pesquisa. Percebe como não dá para a gente pensar um tema de pesquisa no vazio? Não dá para a gente ir só jogando as questões? A gente vai esbarrar nisso. Teria que ter uma leitura prévia do tema. Aí você tem ainda um tema. Para você passar para o problema, você já teria que conhecer alguma bibliografia básica sobre o tema. Aí você saberia ir delimitando melhor o seu problema de pesquisa. A gente tem muitos trabalhos sobre repressão na época da imprensa. Os trabalhos do Zueni Ventura, que era jornalista, né? Os trabalhos do professor Rodrigo Teixeira, que é historiador. Os trabalhos do professor Carlos Fico, que é historiador, sobre repressão no Brasil. Não especificamente sobre os meios de telecomunicação, mas trabalhos sobre repressão no Brasil. Vamos lá. Hebe Matos tem trabalho sobre isso. Estou esquecendo o nome de um famoso aqui. Daqui a pouco eu lembro. Ou seja, eu já tenho aqui, se eu fosse montar um projeto sobre isso, eu já teria aqui pelo menos uns 3 ou 4 autores para eu ir me baseando e fazendo as leituras. Rodrigo Pato tem trabalho sobre repressão no Brasil. Vamos lá, o que foi que o Juan colocou aí? Revisões. Tu tem uma bibliografia aí, Juan. Beleza, tu tem uma bibliografia. Que fontes a gente poderia utilizar? Que fontes nós poderíamos utilizar para estudar esse tema? Agora, não mais quem falou sobre o tema, mas a fonte histórica. Qual arquivo nós iríamos consultar? Nós temos o Arquivo Nacional, que tem material lá sobre a repressão. Nós temos o arquivo do CPDOC, que é o arquivo da Fundação Getúlio Vargas, que tem material sobre a imprensa e sobre a ditadura no Brasil. Nós temos aí o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Quando você vai montar um projeto de pesquisa e história, você precisa saber onde estão as fontes. Se tem fonte disponível sobre aquele tema. Aí você tem algum material para trabalhar. Aí você tem a bibliografia, você pode ir juntando para ir montando o seu projeto. Aí você já começa a ir rascunhando o seu projeto de trabalho, seu projeto de pesquisa. Eu acho que valeu o exercício aí. A gente precisaria de mais tempo para passar para a parte do referencial teórico, metodológico, né, para construir uma hipótese mais bem elaborada. Mas o caminho é esse. Você pensa num tema, você vai delimitando o seu problema, você vai atrás de encontrar autores da área que trabalharam com aquele tema, né, para você saber o que foi trabalhado, como foi trabalhado. Ou seja, você não parte do vazio. Um projeto de pesquisa, para ele ter uma validade acadêmica, científica, ele precisa ir seguindo esse passo a passo. Seria interessante a gente fazer isso presencialmente, né? Mas eu acho que aqui já valeu o exercício. Já deu para vocês entenderem, né? Que tem uma certa cautela, que tem um certo protocolo aí na hora de montar um projeto de pesquisa. Nós já passamos aqui do nosso horário, nós vamos voltar, isso aqui é só uma aula introdutória, nós vamos voltar ainda, na próxima aula eu vou trazer alguns slides para vocês sobre o projeto de pesquisa. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, podem fazer.
Se os professores que ainda estão aqui tiverem alguma colocação, professora Vanilza, eu acho que ainda está aqui conosco, professora Alexandra, Erison está por aí também. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar. Alguma coisa que eu falei, esqueci de voltar, esqueci de enfatizar melhor, ou que não ficou bem esclarecido, pode fazer, tá? Deixa eu olhar aqui quem ainda está aqui de fato. Já vão colocando aí também o nome de vocês e a turma nos comentários, tá? Para ir registrando a presença. O Hugo voltou? Ou ele foi embora mesmo? Vamos lá, gente. Essa é a hora que vocês falam. O Hugo, olha, o Hugo está ali. Thaís Batista, vão colocando aí, igual a Thaís está fazendo. Luiz, terceiro 2. Patrick, terceiro 1. Vão colocando aí. Alguma pergunta? Professora Vanilza, ficou claro? Foi, professora Vanilza? Rausiane, Wendrio. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou dando por encerrado. Professor